Boa tarde a todas e todos. Então, a gente tem agora o prazer de dar sequência, ao trabalho que foi iniciado de manhã, num clima agora um pouco mais informal. Então, nós temos agora essa sessão que está prevista de 14h30 às 15h30, três palestrantes, a doutora Martina Schulze, diretora-geral do DAAD no Brasil, o doutor Jean-Paul Rebaud, conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, e o doutor Cláudio Anjos, diretor de Educação e Sociedade do British Council no Brasil. Nós vamos proceder da seguinte maneira, uma vez que me parece que os três palestrantes têm apresentações aí para exibir, em vez da gente compor a mesa, eu vou chamando, então, cada um deles de acordo com a ordem que está aqui no programa, e eu próprio vou ficar lá embaixo também, de modo que a gente precisa abaixar aqui a tela, Bom, a primeira falante, então, a primeira palestrante é a doutora Martina Schulze, como eu já disse, diretora-geral do DAAD no Brasil. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento de público ao DAAD, porque eu próprio sou ex-bolsista do DAAD na Alemanha, eu fiz meu doutorado na Alemanha com bolsa do DAAD, que foi uma coisa que foi fantástica, que me auxiliou bastante na minha trajetória profissional. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, de público, agradecer ao DAAD e, então, chamar a doutora Martina aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu tenho a tarefa que é um pouco difícil depois do almoço, apresentar assuntos que são um pouco abstratos também. Não vou apresentar approach, tanto como fez o colega dos Estados Unidos, quando falou sobre a internacionalização at home, devo dizer que realmente a minha contrapartida hoje seria mais o enfoque alemão sobre a internacionalização. E nem tanto vou falar das possibilidades de cada uma das universidades, como falou o Dr. David Schallenberger na manhã. Então, vamos começar rapidamente. Eu vou estruturar o que quero falar, sobre o que quero falar nos pontos seguintes, que são os objetivos, claro, da internacionalização e não meus. Os atores, os impulsos necessários ou existentes também, quando não são necessários, as estratégias e os desafios da internacionalização. E, supostamente, tudo o que é internacionalização na Europa é visto de um outro ponto de vista, como no Brasil, porque estamos falando de grandes quantidades de estudantes móveis, estudantes internacionais móveis, e as universidades se preocupam muito por esse grupo e essa clientela, digamos. Então, o que sucede na Alemanha é que tem um consenso dos atores sobre os objetivos para os próximos 5 anos, agora para 2020. E esse consenso é que vamos querer, na Alemanha, 350 mil estudantes estrangeiros e 50% dos egressados das universidades alemãs
e estudantes alemães com experiência no exterior. E vou lhe dizer já de antemão que a primeira meta é muito fácil para consegui-la, a segunda é muito difícil. Porque resulta que, neste momento, a mobilidade dos alemães está mais ou menos em 14%, ou seja, 140 mil, mais ou menos, foram no ano passado os que se mobilizaram da Alemanha para fora, para outras universidades, e recebemos nas universidades alemãs mais ou menos 12% dos estudantes, 12% dos estudantes nas universidades alemãs são internacionais, assim é como eu deveria dizê-lo. Então, a meta é realmente atingir um ponto muito mais alto. Atualmente estamos com 300 mil estrangeiros nas universidades alemãs, que tem um impacto muito grande também nos currículos e no ensino na Alemanha. Então, os atores que são relevantes e têm, que influem na internacionalização das universidades na Alemanha são, e isso é muito importante mencioná-lo, supranacionais em uma boa parte, porque sem a comunidade europeia não estaríamos a esse nível de internacionalização que temos na Europa. Isso é muito, muito importante e há que destacar-lo sempre. Então, outros são, claro, os governos federais, e entre os governos federais também agências de fomento como o DAD, porque já nos anos 70 o DAD começou com a internacionalização, junto com o Ministério da Educação, nesta época, desenvolveram um programa para carreiras em inglês nas universidades alemãs. Isso foi o início, digamos, da internacionalização, e isso indica também que tem que ter seu tempo para, ou tomar-se o tempo para realizar tudo o que é possível na área de internacionalização. Pode começar com coisas, com ações pequenas, mas muitas vezes, e ao final, sempre tem que chegar a uma estratégia de internacionalização para a universidade mesma. Então, tem também o impacto dos atores regionais que podem ser dos mesmos municípios. Muitas vezes é dado o caso que, pelo certo regionalismo da universidade, que se presta também para receber certo tipo de pesquisador e também certo tipo de estudante, e também, muitas vezes, por twinning projects, projetos de cidades gemelas, por exemplo, também isso influi muito na internacionalização das universidades. Claro que as associações de reitores, como a HRK na Alemanha, mas aqui seria como a Andifes, etc., tem o seu papel a jogar. E, claro, que também os estudantes e os próprios pesquisadores são muito importantes em tomar decisões sobre como deve ser nossa internacionalização na universidade, mas tem outros que talvez aqui não são tão presentes, mas na Alemanha existe o Studentenwerk, que é não é exatamente, é um órgão governamental público que foi criado a raiz de uma associação de estudantes e presta fomento cultural, social e econômico para estudantes e, sobretudo, nos últimos anos, para também estudantes estrangeiros quando vêm à Alemanha. Então, isso ha levado aqui na Alemanha, neste momento, temos uma cultura mais de
welcome, de bem-vindos às universidades alemãs, o que não tínhamos 20 anos atrás. Isso é muito importante, que isso é porque tem tantos atores e todos querem mais ou menos a mesma coisa. Querem mobilidade, querem que as pessoas tenham sucesso e também querem que voltem bem a seus países ou que venham para outros países depois. Os impulsos que são importantes para a internacionalização, no caso da Alemanha, que fica dentro da Europa, que é muito mais pequena que o Brasil, é que sofremos ou também aproveitamos da globalização dos mercados da educação e de pesquisa. Isso também tem que ver. Aqui no Brasil tem um mercado muito grande interno. Então, a situação é totalmente diferente da situação em Europa. Também um impulso importante são os interesses acadêmicos e as de política educacionais. E, novamente, falo de interesses acadêmicos, dos próprios pesquisadores, também de universidades que se definem como universidades de pesquisa e menos de, por exemplo, de ensino. E também nas políticas educacionais, acho que é muito importante ver que a comunidade europeia e a União Europeia não seriam uma área já de educação superior europeia, se não for por algumas pessoas que nos finais dos anos 90, realmente decidiram que deveríamos criar esse espaço grande na Europa e facilitar tudo o que é reconhecimento e também assimilar as estruturas de ensino. Ou seja, o Bachelor Master são efeitos dessa vontade política. Isso é muito importante reconhecê-lo. E ajudou muito a internacionalização das universidades na Europa. Mesmo se todos vivimos e todos escutamos constantemente as queixas sobre o sistema Bachelor Master, mas tem algumas vantagens que eu ainda vou mostrar. Então, isso já seriam mais os interesses políticos, porque também, ao mesmo tempo, se queria criar uma Europa de consenso também. E por isso era muito importante ter essa mobilidade do pessoal de ir para um e outro país dentro da Europa. Ok. Aqui trouxe uns dados sobre o mercado educacional. E o prognóstico para o ano 2025 é que podemos contar no mundo com 8.000 estudantes internacionais móveis. E, ao mesmo tempo, vocês veem, talvez nem tanto ainda no Brasil, mas nos países da Europa, que a situação demográfica não é para manter as universidades na mesma forma e com os mesmos números que antes. Por isso, é muito importante. É um impulso muito forte que tem que reconhecer que não só a internacionalização não é feita só porque o pesquisador pensa que é importante tratar de assuntos globais, de cooperar com um professor, mas tem fundamentos também que são mais além da própria universidade e da vida acadêmica. E, neste caso, é manter o padrão das universidades com estudantes móveis internacionais, porque não vamos ter... É totalmente contrária à situação no Brasil, onde ainda estamos
estabelecendo novas universidades. Na Alemanha, a situação é que estamos unindo as universidades para reduzir a quantidade de universidades, né? Então, claro que as universidades querem participar e participam já na competição global por estes estudantes e também por cooperar com os melhores centros de pesquisa no cenário global, porque com a possibilidade que temos hoje, a cooperação se ha feito muito mais intensa, mas também a seleção do meu parceiro se ha feito mais intenso. E o que escutei na manhã do exemplo de Canadá pode ter acontecido também na Alemanha. Exatamente a mesma coisa. Que as universidades decidem qual seria o meu melhor parceiro num país. E já não aceitam convênios à toa. Simplesmente porque precisam dos parceiros também para aumentar o seu perfil, a sua atratividade no mundo. Então, isso eu acho que é algo que está fora do mundo acadêmico, mas tem muito impacto sobre a internacionalização. Eu já falei das mudanças demográficas e também essa caça por talentos nas universidades. E tem a contraparte, que é que as universidades sempre são os preservadores e também os guardiões do saber. E por isso tem responsabilidade frente às questões e às ameaças globais do futuro. E todas essas ameaças e essas questões não podem ser resolvidas por uma universidade só, nem por um pesquisador, nem por um time. Não, é só possível na cooperação. Então, isso também é um impulso muito, muito forte para cooperar no mundo. Outro impulso que vem às universidades, sem que as universidades o tinham planejado, são as novas formas de ensino que se desenvolveram por a raiz das novas mídias que tem. Então, tem o International Classroom, do que já ouvimos falar, que participa via Skype ou internet de outras formas, ou videoconferência. E também isso possibilita que não preciso estar no lugar onde acontece o ensino ou a pesquisa. O que é uma grande vantagem para os que não têm a pesquisa no lugar onde estão, claramente, porque posso distribuir tudo o que quero transmitir através das mídias em uma forma muito mais fácil e também reciprocamente. Não só monólogo, como era antes, senão também para dialogar. E, claro, tem uma demanda também por profissionais globalizados, ou seja, profissionais no mercado econômico, que no setor laboral, que tenham conhecimentos internacionais, outros que possam cooperar com empresas que não são nacionais. E já falamos hoje também dos rankings. Eu também não sou a favor dos rankings, David. Eu tenho muitos sérios problemas em reconhecer a situação de bolsas, por exemplo, em certos países, quando as bolsas são dadas só para ir às melhores instituições do mundo,
melhores segundo o ranking. Tem a ver com que muitas vezes tem lugares, como você já falou, que são mais apropriadas exatamente para a pesquisa que quero fazer e não necessariamente conta a grande quantidade de publicações que foram feitas por outra universidade ou outro centro de pesquisa. É muito importante porque esse ranking tem um valor muito grande, não só para os que buscam estudar afora, em outro país, no exterior, senão também porque só se estou nesta lista privilegiada como universidade, eu sou atrativa para receber estudantes de fora. Isso é muito complicado, é uma situação muito ruim para os que chegaram tarde a ser integrados nesses rankings e muitas vezes depois foi também a situação que se criaram outros rankings além dos existentes. Por exemplo, no caso da Alemanha, sofremos muito dos rankings que são muito para o mundo anglófono, e que consideram também menos o ensino, no caso, e também menos a relação com a empresa, que é muito importante na Alemanha, em boa parte das Fachhochschulen, essas universidades de ciências aplicadas, que não é nunca considerada nos rankings internacionais. Então, a atratividade internacional é muito importante também para os meus parceiros, porque volto ao exemplo de Canadá, vão me aceitar como parceiro quando tenho certa atratividade. Isso significa que tenho que ter fortalezas na pesquisa ou tenho ter fortalezas no ensino. Ok. Já falamos muito do International Classroom. Vou falar das estratégias das áreas de atuação que são importantes. Acho que primordialmente temos que ver tudo o que é a mobilidade de pessoas. Significa quem faz o estudo no exterior, os estudantes estrangeiros que vêm para um lugar e os professores convidados. E também temos que falar sobre a mobilidade de programas, que é muito mais interessante para mim, já que somos uma agência, o DAD, que tenta muito fomentar também a cooperação universitária, porque achamos que as universidades devem, por sua parte, decidir como criam e como desenvolvem a sua cooperação com outra universidade, e que não pode ser por simplesmente uma acumulação de pessoas individuais com pesquisas no exterior, que se dê uma linha certa na cooperação internacional com outra universidade. Ou seja, é muito importante são os programas de dupla titulação, programas que se realizam em conjunto, são muito mais importantes para nós, porque também significam um nível mais alto em termos de internacionalização. Então, o que também tem, o que é para a Alemanha não tão importante, é a mobilidade de instituições que são os campos universitários em outros países, por exemplo, ou também universidades conjuntas. Nesse caso, a Alemanha tem vários que são estabelecidas
conjuntamente com instituições em outros países, com Turquia, por exemplo, tem, e com vários outros países, temos esse tipo de universidade conjunta. Para também, ainda fico sempre no nível meta, né, da internacionalização, para falar sobre o que é necessário é simplesmente criar condições para que a mobilidade de grau pode funcionar. Degree Mobility seria, por exemplo, programa que permite fazer um doutorado inteiro em outro país e também é muito importante ver o que se pode fazer para facilitar também a mobilidade em termos de créditos. O que vimos com o grupo do CSF na Alemanha é exatamente que o que mais foi notado negativamente pelos que estiveram na Alemanha é que só 20% dos que estiveram lá receberam os créditos correspondentes reconhecidos nas suas universidades de origem, né, no Brasil. Então, é muito importante ver todas essas partes que são atrás da mobilidade, que fazem a mobilidade exitosa e também efetiva para os estudantes. É muito importante. Com isso também tem a ver a preparação linguística, claro. Sobre isso já falamos e também eu já falei com algum pessoal aqui da universidade sobre os cursos, por exemplo, de português que oferecem para também facilitar a integração de estudantes estrangeiros. E é muito importante, claro, a mobilidade de professores e pesquisadores. Mas isso tem a ver com o termo também já do ano letivo, com muito tem a ver. Então, não é só uma estratégia para a universidade de internacionalização é uma estratégia muito abrangente, porque tem a ver, tem que mexer com o currículo, tem que mexer com o tempo de ensino, tem que mexer com o reconhecimento, tem que também, no caso, novamente, quando você tem que mexer com o currículo, que quer internacionalizar também, tem que criar as janelas de mobilidade para que o pessoal possa vir e ir. E se não tem essa opção, o pessoal vai perder parte do tempo do seu estudo. É muito importante, é um plano muito, muito exigente também. Tem o exemplo do ProBral. É um programa de dupla titulação, o ProBral 2, que o DAD leva a cabo que realiza conjuntamente com a CAPES. E devo dizer que é muito mais fácil na área de pós-graduação, tudo isso, que na área de graduação, porque tem um programa que é quase que é idealizado como o ProBral, que se chama Unibral, e que é muito mais difícil a realizá-lo, porque tem todas as travas, todos os problemas e as barreiras pelo reconhecimento e a necessidade de ter um currículo em comum entre duas universidades que têm dois sistemas diferentes. E agora vem uma das desvantagens do Bachelor Master.
Antes, quando tínhamos ainda o velho diploma, etc., na Alemanha, era muito mais fácil também pela extensão de tempo das carreiras. Não? Licenciatura e diploma era mais ou menos igual. Agora, realmente, é muito mais difícil equiparar o que e reconhecer o que vai ser estudado na área de graduação vista pelo lado brasileiro, porque na Alemanha a graduação seria só 3 anos de bachelor, e já depois é pós-graduação. Ok. Aqui eram só a imagem de alguns projetos de educação transnacional, nicht transacional, transnacional. E já temos falado de internacionalização at home. É muito importante ver como podemos integrar conteúdos internacionais no currículo. Eu acho muito essencial, isso é muito difícil também, e não pode ser aleatório, não pode ser porque tem um professor de algum país aqui que vou reformar o currículo. Eu tenho que saber por que quero fazer o currículo de um certo programa, de um departamento, de uma carreira, da maneira que se integrem elementos internacionais. Isso pode ser na área de direito, tanto como nas engenharias, o que seja. Mas isso tem que ser avaliado e também tem que ser experimentado. E os desafios prioritários, já estou chegando quase ao final, falta muito pouco. Claro, sempre o reconhecimento de títulos e créditos, o que é a grande vantagem também do processo de Bolonha, porque isso foi o início para nós em Europa ter o reconhecimento de créditos e também de títulos, porque todo exame tem um diploma supplement que indica muito claro que pode ser reconhecido em um país e não em outro, ou sim em outro. Isso acho que é importante. Já falei da criação das janelas de mobilidade. Isso tem que mexer com os tempos. Na Alemanha, agora, muitas universidades estão começando o ano letivo 15 dias ou um mês antes do que era antes, simplesmente para ter essa flexibilidade junto com os parceiros. É muito importante, ouvimos também falar hoje da questão dos serviços administrativos multilingües, que precisam nas universidades também. Então, não deixam de pensar em seu pessoal técnico, que é importante também quando recebem estudantes estrangeiros. A integração dos estrangeiros é muito importante, o que é mais fácil, porque acho que no Brasil, porque o brasileiro em si é um pouco mais acessível que o alemão. Hospedagem, tem que ser pensado na hospedagem, na comunicação intercultural, sensibilidade intercultural. Hoje o David já falou várias vezes sobre isso. A facilitação do acesso também é muito importante, porque se recebem estudantes de outros países, muitas vezes não podem também ter exatamente a mesma preparação que os próprios estudantes nacionais. Então, tem que ter não só a preparação linguística, senão também a preparação em matérias acadêmicas, muitas vezes. Tem que ter suporte para também reduzir o abandono aos cursos. E isso, acho que quando já estamos um pouco avançados na internacionalização, é um exemplo o que se dá na Alemanha nestes anos. Em 2005 foi feito pela primeira vez um estudo sobre o abandono de estudos
por estudantes estrangeiros na Alemanha e era muito mais alto do que dos alemães. Então, foram trabalhando nisso e conseguiram também baixar a quantidade do dropout, digamos, dos estudantes estrangeiros. Mas o que mais ajudou, além de todas as tutorias que houve e todos os programas de suporte que se implementaram, foi a mudança para Bachelor Master. Porque os 3 anos eles ficam e terminam, mas antes eram 5 anos em total para terminar e já aí muito pessoal desistiu. E como se pode ver, no caso do Bachelor, ainda a desistência, o abandono é maior do que dos estudantes alemães, que normalmente é de 28% no promédio. No ano 2012 foi elevado esse dado, e dos estrangeiros era de 41%. E no caso, o que é interessante, o caso do Master é o mesmo que os alemães. Então, temos 2 clientelas totalmente diferentes aí, eu acho. O que também temos que ter em conta, ou seja, tem muitos fatores que influem na nossa internalização. Vocês sabem do que estou falando. Tem muitos fatores que têm uma influência e agora só quero, como último slide, dizer por que a internalização na Alemanha funcionou. Primeiro, já temos um tempo fazendo e trabalhando nisso, não? Isso é importante, 30 anos. Né? Temos o que também é importante e que acho que aqui agora estamos nisso no Brasil, tem um consenso dos atores sobre a importância da internacionalização. Isso eu acho que é muito importante. E também tivemos e temos ainda um consenso sobre a necessidade de reestruturação das universidades. Tem também a vantagem de que caiu o muro e tivemos que integrar as universidades do leste alemão. E já estávamos nesse tempo quando começou a discussão sobre Bolonha na reestruturação dessas universidades, que pela primeira vez tiveram que oferecer cursos em inglês que nunca tinham feito antes e muitas outras coisas. Então, muito trabalho foi feito e talvez a predisposição das universidades alemãs desde então ok, somos entes aprendentes, queremos melhorar, queremos não ficar nas mesmas estruturas, isso ajuda muito. Ok. Envolvimento de todos os atores. Levamos também muito tempo para tê-los todos a bordo dessa ideia de internacionalização. As estratégias têm que ser claras, muito claras, e no caso da Alemanha são simples, tantos para dentro, tantos para fora. E a autonomia das universidades na definição das suas estratégias tem que ser também garantida, e é garantida na Alemanha. Então, isso era a imagem um pouco da Alemanha que queria trazer para cá, que é, como já falei, bem diferente do que estão vivendo aqui, porque as condições básicas são diferentes e também as soluções podem ser diferentes, mas o que tem que considerar no planejamento da internacionalização, acho que é o mesmo. Muito obrigada.